meu povo lindo! Está começando mais um Nossa Gente na sua tela da TV Cidade Verde e hoje o Nossa Gente está imperdível. Eu estou aqui ao meu lado com um grande cineasta, um grande documentarista, historiador, Joel Leão. Ele que já fez mais de 80 documentários, ele que tem muita história para contar pra gente, ele que é uma inspiração. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gostou da introdução? É tudo isso? Claro que é, óbvio. Olha aqui, gente. Quem tem 3 folhas recheadas de história, isso é só um pouco daquilo que você nos deixou de legado, né? De histórias que você contou através do audiovisual, que é algo assim extremamente... um trabalho extremamente difícil, né? Minucioso, que leva tempo, dedicação, muito amor para chegar no produto final. Muito amor. E deixar as pessoas encantadas de poder recorrer às suas raízes. Conta um pouco pra gente o início dessa história toda. Eu sei que o seu pai era dramaturgo e você começou o teatro com ele. Comecei bem criança, 5, 6 anos eu já estava nesse meio. Nasci nesse meio. Meu pai era dramaturgo, tinha um grupo de teatro e mais tarde... GVL, Grupo Vicente Leão. Isso a gente andava no interior do estado de São Paulo, de cidade em cidade, se apresentando. E logo depois fomos para o cinema. E aí meu pai montou a Leão Filmes, no final dos anos 60. E aí eu fiz estágio em São Paulo, como cinegrafista, na Ampla Visão de Primo Carbonari, era uma produtora que fazia jornais da tela, que nada mais é do que uma revista eletrônica. A gente conhece hoje por revista eletrônica. Revista já era nessa época. É. Só que não é como é hoje. Hoje tem um apresentador. No cinema era narrado, entendeu? Era só narrado porque também não dava tempo, era 10 minutos no máximo, entendeu? Então você fazia várias notícias. De vários cantos, e você era responsável pelo Mato Grosso. Aí viemos para Mato Grosso, e aí eu comecei a fazer aqui Mato Grosso em Revista. Sim. Logo de cara, em 1970 eu já estava gravando, os últimos anos... Foi 10 anos, né, de Mato Grosso em Notícias. 10 anos de Mato Grosso em Revista. 72 ou 82? 82, que eu fizemos Mato Grosso em Revista. Aí depois, já estava acabando os jornais da tela do cinema, eu voltei para a televisão, eu voltei para São Paulo e fui para a televisão. Mas nesse inteirinho deu para registrar o início de Mato Grosso, o início da televisão, que eu estava começando tudo aqui no Mato Grosso. O estado estava crescendo, começando a nascer a cidade, Sinop, Alta Floresta, e eu gravei tudo isso, o início disso, as inaugurações de Sinop, de Alta Floresta, a BR-163 que estava sendo feito. Tanto é que eu estava conversando com você que não tinha ainda campo de aviação e não tinha estrada ainda, estava se fazendo. Vocês paravam onde dava, né? Onde dava. Então, quando de avião, descia na estrada. E aí, dormia nos alojamentos da peãozada, almoçava ali, jantava ali, tudo. E você fez um registro de tudo isso e até hoje as pessoas te procuram para poder ilustrar a história de Mato Grosso. A história de Cuiabá e a história de Mato Grosso. Eu tive um período fora, depois de 80 e pouco, eu tive um período fora, fui para a televisão, aí andei em vários estados, vários estados, Bahia, São Paulo, Goiás. Eu fui diretor em Goiânia, fui diretor em Salvador, na televisão. Depois eu voltei para cá para fazer Rondon. Já em 99. Isso. Em 98 eu voltei para cá. Com o intuito de fazer um docudrama sobre Rondon. Quer dizer, a ideia era fazer um longa-metragem, mas não era fácil. E também você precisa ser muito conhecido no meio nacional para você conseguir financiamento dessas coisas. Aí eu consegui patrocínio. Sim, é a própria distribuição. Mas aí, na época, eu fiz um trabalho para a Secretaria de Cultura e consegui viabilizar recursos para fazer o Rondon, o último dos Bandeirantes. Faz 20 anos já. Eu gravei
em 99, gravamos em 99, levamos um ano gravando Rondon e Mas lancei... Se somar, deixa eu te interromper, se somar o tempo que você demorou de maturação de história, até gravar foram aproximadamente 2 anos. Mais ou ano e menos. meio a 2 ano anos. levei... Para fazer o levantamento 98, histórico, né? O levantamento histórico, porque naquele tempo o computador estava iniciando, né? E não Ainda era não tinha internet, essas coisas. Você tinha que ler. Essa informação toda que Você tinha que ler e procurar saber. Eu tive a ajuda do Exército, General Moura Barreto, que era o comandante aqui, me ajudou. Eu fui para o Rio de Janeiro, no Palácio Duque de Caxias, o Palácio do Exército. Lá eu tive acesso à biblioteca do Exército, onde eu levantei muita coisa sobre o Rondon. A própria família, sim, a própria família que vivia no Rio de Janeiro, né, já morreram quase todos, me ajudaram muito com informações, aí eu consegui, e com a ajuda de professores, historiadores aqui de Cuiabá, eu consegui levantar toda a história, fazer o roteiro, e aí fomos gravar. Aí, guarda-roupa, tivemos que fazer guarda-roupa, porque a farda na época era outra do Exército, tivemos que fazer tudo isso. E aula de equitação para os atores, porque tinha que andar a cavalo, ninguém sabia andar a cavalo, né? Teve que aprender tudo isso. Quer dizer, por isso que levou todo esse tempo para fazer. A preparação do ator, a contextualização, o guarda-roupa, Ave Maria, o linguajar, que era um linguajar. Essa adaptação contextualizada, né? Inclusive a continência do Exército era diferente de hoje. Antigamente a continência era aberta, hoje é fechada. Antigamente era assim e hoje é assim. Antigamente só se batia a continência com cap, sem cap, não podia bater a continência, então tinha tudo isso. E o linguajar, o próprio linguajar, tudo. Tive muita ajuda do Exército, militares ajudando ali como é que não é, tudo isso. Explica pra gente, para quem não conhece, está vendo as imagens, com certeza a gente vai contemplar alguns trechos desse docudrama, mas o que seria um docudrama? Docudrama não é um longa e não é um documentário, é o meio termo. O docudrama tem atores e entra a parte cênica. Você mistura narração com depoimento de contemporâneos e atores. Esse é o docudrama. Tem uma história. E na época o Rondon já estava muito esquecido já, né? Nós conseguimos resgatar tudo isso e contar a história dele direitinho, como é que era, porque nesse documentário eu conto a vida dele desde que nasceu, como foi, criança até os 7 anos, veio estudar em Cuiabá, terminou o ginásio, fez a escola normal, e aí ele queria mais, e aqui não tinha, teve que ir para o Rio de Janeiro, aí entrou no Exército, porque era pobre, os pais já tinham morrido, ele vivia com o tio, aí conseguiu entrar no Exército e chegou a Marechal. Mas você começou mesmo segurando cabo. Sim. Né? Na década de 70, 69, 70 já, eu fiz estágio na Primo Carbonari, em São Paulo, com o Primo Carbonari, porque ele era, no Rio, Atualidades Atlântida, que passava em todos os cinemas, Atualidades Atlântica. E no estado de São Paulo, Primo Carbonari, Ampla Visão de Primo Carbonari. E eu fiz estágio com ele, segurando lâmpada, aprendendo a filmar, porque na época era cinema. Se filmava em 35 milímetros, com a câmera que era maior do que eu. Tem a fotografia aí para você mostrar. E aí depois montamos, meu pai associou ao Mundo de Notícia, que era uma empresa de pools de produtoras de vários estados, que revelavam e editavam nesse laboratório em São Paulo. E várias produtoras eram associadas do Mundo de Notícia. Dali editava porque não tinha outro jeito, era tudo digitado nesse laboratório. E deixar claro para as pessoas que editar naquela época era pegar a película mesmo, cortar, colar, fazer aquela fusão que hoje a gente vai no computador e faz dissolve. Era montagem, era artesanal. Não se falava edição, se
falava montagem na moviola. Então, uma moviola, um rolo de filme aqui, um rolo de som aqui, para colar, para ficar, bater o som. Mixagem, né? A claquete, por exemplo, era usada na época. Quando batia, você tinha que bater o som com a voz. Entendeu? Aí você soltava para dar certo. Para sincronizar. Aí você fazia o sincro, e aí era difícil. De vez em quando, o cinema, esses cinemas antigos, os projetores estavam com alguma coisa gasta, saía, a película saía da rodagem certa. E aí o som ficava atrasado, o camarada falava e não saía o som. Daí a pouco saía a voz. Isso acontecia muito antigamente no cinema, entendeu? Saía de síncro. De síncro, saía de síncro na projeção do cinema, já, entendeu? Saía de síncro, acontecia muito isso. Mas tudo e hoje? artesanal. Tudo artesanal. Mas como você vê o advento da tecnologia agora? Hoje você produz muito mais rápido, você hoje é uma maravilha. Tem outras câmeras, outros recursos que você não tinha. Hoje é uma maravilha, né? Graças a Deus. Você se adaptou bem? Bem, todo mundo. Já dizia Glauber Rocha, quando viu o primeiro trabalho que ele fez em audiovisual, com vídeo, ele ficou maravilhado. Ele falou, graças a Deus apareceu isso, porque o cinema se filmava no escuro, levava a película para revelar. Deus me livre, né? Era assim, pelo amor de Deus, vai dar tudo certo. E isso, vamos revelar. Se acontecesse alguma coisa no trajeto, você perdia o trabalho. Tudo de novo. Na revelação, se atrapalhasse a revelação, queimava o filme, alguma coisa, você perdia todo o trabalho. Só para as pessoas em casa terem uma ideia, né, do trabalho que dava para fazer uma diária, quando você fala começa num horário, mas não tem hora para terminar, porque tinha uma dificuldade muito grande. Imagine você, essas cenas que vocês estão vendo agora do Rondon, de cima da árvore, passando, tem que colocar andaime. Quer dizer, era muita gente envolvida. Motor, né? de energia elétrica, tinha que enterrar o motor. Para não fazer aquele barulho. Entendeu? Porque às vezes tinha que botar iluminação e tal. E aí a gente enterrava o motor numa distância grande, puxava o fio para não ouvir o som, para pegar o áudio ali, entendeu? É uma dificuldade muito grande, entendeu? Hoje nem o motor faz barulho. Não, é tudo automático, né? Tudo muito mais simples, não tão complicado, né? Para você fazer, você tem mais recursos, eu acho. Até na própria edição, tudo, luz, câmeras de todos os tamanhos, o drone, que acrescentou em muito, né? Beleza. Democratizou. Você já pensou, se eu tivesse naquela época, 20 anos atrás, gravando com drone, se mostrava no Pantanal, eles a cavalo atravessando o Pantanal com drone, dava um show. De todas as produções audiovisuais, uma delas que me chamou a atenção, a temática que você abordou, foi no Ataque, que é a história de um homem que sofre um ataque epilético. Na Avenida São João, São Luís, em São Paulo. E você aborda essa temática, mostrando essa realidade que aflige muitas famílias e que é super discriminada. Isso foi um curta-metragem de 15 minutos que nós fizemos em 79, em São Paulo, Avenida São Luís. A Avenida São Luís... É no centrão, né? É no centrão, muito movimentada. Quando você fala o ataque, a primeira impressão que você tem é que é um filme de guerra, de alguma coisa. Mas era um ataque epilético. Então a história era aquela avenida grande e um camarada bem vestido, de pasta na mão e tal, ele sai de uma empresa e tem um ataque epilético ali na avenida, na calçada. E nós fizemos tudo isso com câmera escondida. Nós colocamos 3 câmeras em 35mm escondida. E o camarada sai, tem um ataque epilético e cai ali. E as pessoas passavam e não davam bola, nem olhavam. Até que... Isso na década de 70. Imagine... Aí nós colocamos uma atriz que foi lá, atendeu, e aí o desfecho do filme. Aí ela chama, ela vai no orelhão, chama
a ambulância vem, aí fizemos tudo aquilo. E aí as pessoas em volta eram reais, eles não sabiam da mentira, entendeu? Quem sabia era só o ator. E aí o médico que vem, a ambulância que vem, tudo sabia, o resto não sabia. E a gente aproveitava a expressão das pessoas. Até para levantar. Para levantar. E aí ficou o ataque. O exemplo era que o camarada tinha um ataque epilético e ninguém dava bola. Todo mundo passava de volta, porque ele estava babando, né? Passava, olhava de volta assim, ficava com medo. Como a gente já disse, você já fez de todos os assuntos, você já fez documentário, já abordou, já teve esse olhar sensível e fez esse registro, né? Mas eu queria falar sobre Heróis Não Renunciam. Esse registro que fala da Coluna Prestes, né? Conta um pouquinho pra gente. Como foi? A Coluna Prestes, ela andou no Brasil durante 2 anos, 1924 a 1926, e aí mudou o governo federal, que era Arthur Bernardes, que a briga era contra Arthur Bernardes. A briga da Coluna Prestes de Luiz Carlos Prestes. E aí entrou o Washington Luiz. E aí a Coluna Prestes resolveu voltar para o Brasil, fazer a volta, porque eles já estavam no Nordeste, eles saíram do Rio de Janeiro, do Rio Grande, passaram o Rio Grande do Sul e andaram praticamente vários estados do Brasil. E aí resolveram se entregar na Bolívia, porque não era interessante entregar no Brasil, que eles seriam todos presos e perderiam a patente. Eles se entregaram na Bolívia. Mas eles tinham que atravessar Mato Grosso. E aí o governo estadual, o governador Mário Correia, recebeu uma verba do governo federal para preparar a polícia para lutar contra, se defender e não deixar a Coluna Prestes atravessar Mato Grosso e ir para a Bolívia. Mas não foi preparada, a polícia não estava preparada, além de ser mal preparada, mal armada. E tentaram segurar a Coluna Prestes na região de Sangradouro, perto de Barra do Garça, aquela região ali, porque eles entraram pelo leste. E aí houve um grande confronto e faleceram vários policiais. E a Coluna Prestes conseguiu chegar na Bolívia e se entregou logo em seguida. Ave Maria, tem muita história. Também tem de 2014, você também tem um lado religioso muito forte, né? A procissão e romaria de Nossa Senhora Aparecida em Mato Grosso. Os romeiros fazem no dia 12 de outubro a romaria de Nossa Senhora Aparecida, que sai de uma chácara próxima de João José dos Quatro Marcos, chega na cidade e andam 36 quilômetros e caminham a noite inteira até Mirassol. Na manhã, na madrugada, tem uma missa muito grande em praça pública com a chegada dos romeiros. É lindo. É emocionante. Né? É emocionante, lindo. Tudo. E aí tem uma parte com cavalgada, mas a maioria a pé. 36 quilômetros de a pé, tem gente que vai até descalço pagando promessa. É um negócio interessante. Agora, tem uma curiosidade que eu gostaria que você contasse pra gente, que você ganhou um prêmio, eu não sei exatamente com que título, mas foi... você ficou sabendo no dia que você ganhou. Você não fez a inscrição, né? Dona Maria Leja, esposa do governador Garcia Neto, ela que montou a ProSol. Ela que valorizou o artesanato em Mato Grosso naquela época. E ela me contratou para fazer um documentário dos artesãos do Mato Grosso. Fizemos o documentário, bem artesanal. Usei, por se tratar de artesanato, eu fiz um documentário mais artesanal ainda, para mostrar que era. O documentário também era um artesanato. O documentário foi lançado aqui e tal, e eu estava gravando em Campo Grande. Dona Maria Leja foi para Brasília e tinha um festival do cinema cultural em Brasília. E ela levou o documentário
E o documentário ganhou o prêmio lá. Eu estava em Campo Grande, daqui um pouco veio, eu estava filmando, e chegou um pessoal do hotel e falou, Leão, Dona Maria Lígia no telefone falou para você ir lá no hotel que ela quer falar com você. Falou, liguei para ela. Pega o avião e vem para Brasília que você ganhou o prêmio do filme cultural aqui. Outro dia eu peguei o avião e fui receber o prêmio em Brasília. Isso em 77. Olha, eu estou amando o nosso papo e quero fazer as últimas perguntas relacionadas à sua família. Eu sei que a sua família é tudo para você. Você é um homem muito família. Você acredita que o seu sucesso venha dessa ligação? Da união, sim, muito. Principalmente da minha esposa, que faleceu há 6 anos. Ela que era a grande incentivadora. Ela que me ajudava nas pesquisas. Ela que corrigia, porque ela era pedagoga. Ela que corrigia os textos, entendeu? Ela que me ajudava a fazer a pesquisa e me incentivava. Ah, eu não vou fazer esse e tal. Não, vamos fazer, isso é interessante, é história. Mas sempre ao lado de um grande homem, Existe. uma grande mulher. Ao contrário, sempre ao lado de uma grande mulher, existe um grande homem. Ah, chiquérrimo, adoro, assim mesmo. A que você atribui, eu já estou te chamando de você, olha que absurdo, o que o senhor atribui o seu sucesso? Michele, eu sou seu fã há muitos anos. Ai não, agora não vai dar, eu vou morrer de vergonha nesse momento. Eu que admiro muito o seu trabalho e acho que é muito bom a gente ter esse arquivo para a gente poder acessar e o senhor ser tão acessível de poder emprestar o seu brilho para o nosso agente, contar a sua história, contar a história do Mato Grosso e de tantas outras coisas e tantas outras temáticas que o senhor abordou e mais ainda, ver o olho do senhor brilhar e falar em novos projetos. Isso é inspirador, não é verdade? É verdade. De onde que você puxa essa energia para seguir? A gente sabe que é muito difícil a perda, principalmente a que o senhor teve. Né, de uma companheira tão leal, tão fiel e tão incrível na sua vida, que construiu uma família maravilhosa, né? Mas como que você fez e faz para superar isso? Eu digo que eu tive 2 grandes amores na minha vida. A minha mulher, meu grande amor, e minha profissão. Eu perdi o grande amor, mas eu fiquei com a profissão, entendeu? Então, quando eu falo na profissão, eu tenho essa vibração toda. Eu lembro muito da minha mulher, que me ajudava muito. Como é que você lidou com a crítica na sua vida? Por quê? Unanimidade não existe. Sim, isso burra, né? Não existe, sempre tem. Mas o interessante é que você consegue fazer. Então, nessa parte você já leva vantagem. O camarada pode fazer, criticar alguma coisa, mas ele fala, ele fez. Ele fez, entendeu? Então, esse que é o interessante, ele fez, você meteu a cara na televisão, você não ficou parada, você fez o que você queria fazer, porque a gente é o que a gente quer ser. Se você quer ser apresentadora, você vai ser apresentadora, é só querer. Com a sua história de superação, de sucesso, de inúmeros projetos, eu tenho certeza que inspirou muita gente em casa, que inspira e que vai inspirar muita gente a entrar no audiovisual, a se superar todos os dias, a procurar energia positiva e ser proativo, não é? Dentro de qualquer circunstância você pode ver o lado positivo. Eu acho que é isso, né? É isso. Embora no primeiro momento possa parecer difícil, complicado, cheio de obstáculos, quem que não tem problema? Quem não tem. Problemas sempre vão haver. O que vai diferenciar você da outra pessoa é como você lida com o seu problema, como você supera ele. E ter uma boa predisposição, com certeza, te levará ao sucesso. Eu quero te agradecer imensamente pela entrevista, por realmente emprestar sua história para as pessoas que estão nos assistindo, para elas realmente entenderem um pouco mais do Mato Grosso e terem essa ponte com você. Michele, eu que agradeço a oportunidade que você me deu.
Dito tudo isso, eu quero agradecer você pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal Michele Dil Oficial, curtir, dar seu joinha, compartilhar, não é mesmo? Tamo junto! E não se esqueça, viu? De segunda a sexta, 10 horas da manhã ou 4h15 pela TV Cidade Verde. Me chama que eu vou, tá? Um beijo grande. Até o nosso próximo encontro.